Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. No Evangelho, Jesus está falando para os apóstolos a respeito dos doutores da lei, que sentam na cátedra. Eles têm até autoridade para falar em nome de Deus, mas Jesus deixa bem claro que eles também são pecadores. Então faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Pronto. Isso significa que aqueles que falam em nome de Deus, que são homens, não são anjos e muito menos deuses, eles têm defeitos, como qualquer um de nós temos os nossos defeitos. Mas o que Jesus também quer dizer nesse evangelho é que toda a glória pertence somente a Deus, não é aos homens, porque esses doutores da lei também, eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam de ser aplaudidos, e Jesus está colocando eles no lugar deles, porque toda a glória pertence a Deus. Diga comigo: toda a glória pertence a Deus, somente a Ele. Mas eu queria voltar para a primeira leitura, como eu falei para vocês. Ezequiel 43, quem tem a Bíblia, vamos acompanhar, porque aqui se está falando de uma coisa muito linda. Como o Salmo está cantando, como foi cantado agora no Salmo, a glória do Senhor habitará a nossa terra. A glória do Senhor vai habitar aqui, na nossa terra. A glória do Senhor que está lá, vai habitar aqui. Vejam só como é que Ezequiel 43 vai nos falando, para nós entendermos.
Ezequiel teve uma visão, versículo 1 do capítulo 43. O homem conduziu-me até a porta da casa do Senhor, que dá para o nascente, e eu vi a glória do Deus de Israel. Vocês viram de manhã, vocês ouviram de manhã eu dizendo que o homem jamais viu a Deus? E Ezequiel aqui está dizendo que ele viu a glória de Deus. Mas eu também falava, não é que ele viu Deus como nós estamos vendo aqui, como eu estou te vendo. Só Jesus viu o Pai, só Ele. Nós vimos Jesus e vemos hoje, pela fé o contemplamos, através da Eucaristia, através da sua palavra, através do sacerdote, pela fé nós o contemplamos. Mas ele está falando que ele foi conduzido até a casa do Senhor, que dá para a nascente, e eu vi a glória de Deus de Israel, vinda do Oriente. Um ruído acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava com sua glória. Então vamos explicar um pouquinho o que seria essa glória de Deus, para depois nós entendermos o que é que a palavra está falando para nós hoje. A glória de Deus, era uma luz brilhante que rodeava a presença de Deus. Vamos imaginar que eu estou aqui. Não imaginar não, eu estou aqui. Então eu estou aqui, e aqui na minha frente tem uma luz bem forte mesmo. Então a luz fica aqui na minha frente, e eu estou aqui atrás. Dá para vocês me verem? Vocês veem o quê? A luz. Então na verdade era isso que Ezequiel estava vendo. Na visão do templo, ele estava vendo uma luz bem forte em volta da presença de Deus. Quando foi que essa glória de Deus, ela apareceu pela primeira vez? Nós vamos ver. De manhã eu falei de Moisés, que tirou o povo do Egito, não foi? Quando eles entraram no deserto, pela primeira vez o povo de Israel viu a glória de Deus. Vamos pegar a Bíblia e vamos acompanhar esse trecho, que é o capítulo 13 do livro do Êxodo. Vocês veem que o livro do Êxodo é um livro base para nós compreendermos Jesus. Capítulo 13, versículo 21. Eu vou ler a partir do versículo 20. Aqui diz assim: tendo partido de Sicó, ou de Socote, acamparam em Etão, na extremidade do deserto. O Senhor ia adiante deles. Imagine, né? Aquele povo todo no deserto, como nós aqui, todo no deserto. E eles eram conduzidos por Deus. Vejam só: de dia numa coluna de nuvens, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar dia e noite, de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Significa o quê? Deus estava sempre presente no meio do povo. Não é isso que nós falamos? Que Deus está sempre conosco? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, e por todos os dias da nossa vida.
Ele está sempre presente. De dia, numa coluna de nuvem. E à noite, numa coluna de fogo. Aí Moisés, ele foi construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um lugar, uma tenda, já falei aqui várias vezes, uma tenda ou uma barraca, aonde a Arca da Aliança era introduzida. Então, quando a Arca da Aliança era introduzida, foi introduzida nesse tabernáculo que foi construído, a presença de Deus veio sobre todo aquele lugar. Vamos pegar a Bíblia novamente. Êxodo, vamos lá para o capítulo 40. Tem outra passagem também no capítulo 33. Mas vamos pegar o 40, que é o último capítulo. Olha só. Quando Moisés construiu o tabernáculo e a Arca da Aliança foi introduzida, veja o que é que diz lá. Então, a nuvem cobriu a tenda de reunião. Leiam comigo. E a glória, estão vendo aí? Oh, desculpa. Obrigado. Por que não falaram? Êxodo 40, versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda de reunião. Leiam agora. E a glória encheu. Vamos lembrar, a leitura hoje que foi lida falava de quê? Da glória do Senhor. Depois eu vou dizer o que aconteceu lá. Mas lá falava da glória do Senhor. E olha só, gente, a continuação. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Que coisa maravilhosa. Não dava nem para entrar, porque tamanha era a presença de Deus naquela nuvem, naquele fogo, naquela claridade intensa, imensa. Nenhum Deus pagão tinha feito uma coisa dessa, porque o Deus pagão é criação do homem, mas o Deus que nós servimos é o Deus da experiência, é o Deus de Abraão, Isaac, o Deus da promessa, que se fez presente no meio de nós, pela pessoa de quem? De Jesus Cristo. Passado algum tempo, Davi quis construir, eu já falei aqui também muitas vezes isso. Davi um dia, no palácio dele, ele ficou impressionado. Ele disse assim: nossa, eu num grande palácio, e o meu Deus, a presença do meu Deus, numa cabaninha, não dá certo. Eu vou construir também um templo para o meu Deus, porque ele precisa de um lugar digno. Só que como ele tinha pisado na bola, Deus disse: você não, quem vai construir vai ser Salomão, seu filho. Aí Salomão vai lá e constrói o templo. Vamos passar mais algumas passagens aí da Bíblia. Segundo livro das Crônicas agora, capítulo 7. Ele constrói o templo de Jerusalém, que agora já não é mais aquela barraquinha, agora é um templo maravilhoso, bonito. Quando ele termina de construir o templo, olha só o que é que acontece. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão terminou essa prece, porque ele tinha feito uma oração ali, desceu o quê? O mesmo fogo de lá.
quando eles estavam caminhando pelo deserto. Desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios. Agora leiam comigo. E a glória do Senhor encheu. Aí, tá vendo? Mais uma vez, a glória do Senhor. Deus que estava tão distante, agora Ele se torna tão presente. Vejam só o que aconteceu também, ó, no versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor. Tanta era a glória que enchia o edifício, à vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo. Toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento, e prosternado puseram-se a cantar. Leiam comigo. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Gente, que coisa maravilhosa. É a mesma coisa que vai acontecer hoje à noite aqui, quando o Santíssimo passar. Quando Jesus passa, a glória de Deus passa, né? Quando eles viram aquela glória de Deus, eles não conseguiram ficar em pé, se ajoelharam no chão. Aqui não dá aqui para deitar, né? Porque na verdade não se ajoelharam, eles se deitaram assim no chão para adorar o Senhor. Tamanha era a presença da glória de Deus. Vamos voltar agora hoje à leitura de hoje. Ezequiel quanto? Vou continuar para vocês entenderem aqui uma coisa, ó. Ezequiel 43, de 1 a 7. Ele disse que viu a glória de Deus, do Deus de Israel, vinda do Oriente. Um ruído a acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas, e a terra brilhava com sua glória. Olha só, gente, a visão era idêntica à visão que tive quando ele veio destruir a cidade, bem como a visão que tive junto ao rio Cobar. E eu caí com o rosto no chão. Agora, a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dá para o nascente. Olha, o versículo 4 está dizendo que a glória do Senhor entrou no templo, ela retornou. Então, se ela estava lá em cima e ela retornou, significa o quê? Que ela saiu um dia. Por isso que Ezequiel, ele está numa alegria muito grande, gente, aqui. Por quê? Por causa dos pecados do povo. Porque o que foi que aconteceu? Em Ezequiel, no capítulo 8, lá fala o seguinte: que Ezequiel tinha tido uma visão do templo de Jerusalém, como o padre Bruno falou ontem à noite na missa, que Ezequiel era um sacerdote. Então, ele viu o templo de Deus. E quem está no templo de Deus é Deus, o Deus verdadeiro. Mas o povo de Israel começou a pisar na bola. Você se lembra daqueles deuses que eu falei na parte da manhã? Ali no capítulo 8 vai dizer o seguinte de Ezequiel: que dentro daquele templo, o anjo levou Ezequiel lá para o templo e disse assim: olha, Ezequiel, olha o pecado do meu povo. Olha só o que foi que eles fizeram. Aí ele diz assim: olha, dá uma olhada pela fresta da porta. Aí Ezequiel foi lá e olhou assim, e lá dentro o que é que tinha? Os sacerdotes estavam incensando deuses pagãos ali dentro. Aí, continuando, ele vai falando vários pecados. Ele fala também que tinha sacerdotes e algumas pessoas em frente à porta do templo, ou seja, a entrada do templo está aqui, e eles estavam de costa, olhando para o sol e adorando o sol. Olha só, gente, o sol, ele é criatura de Deus. Quem criou o sol foi Deus. Então o sol não deve ser adorado. Eles estavam tão contaminados com a religião pagã, que eles já estavam, em vez de adorar a Deus, eles estavam adorando o sol. Aí, gente, sabe o que foi que aconteceu?
Deus resolveu ir embora. Se o meu povo não quer saber de mim, eu vou embora. É a mesma coisa de nós entrarmos numa igreja e procurarmos o Santíssimo Sacramento e ele não está mais lá. Que desolação, né? Imagine a gente entrar numa igreja para fazer uma adoração e Jesus não está lá, foi embora. Que tristeza, gente. O mundo sem Deus, o que é que acontece? Entra numa desolação muito grande. O homem sem Deus é um homem fracassado. Um homem sem Deus é um homem fracassado. Imagine um homem que levanta, não reza, se coloca diante da mesa para tomar o café e não agradece a Deus que deu aquele alimento, que veste a roupa e não agradece, porque não foi para ele, não foi Deus que deu, foi ele mesmo. Vai para o trabalho, não agradece pelo trabalho, volta para casa, não agradece pelo dia e dorme, levanta como um animal e dorme como um animal, e passa o dia como um animal, porque um homem sem Deus é um animal. Você já viu algum animal rezando por aí? Imagina a galinha lá, e o jacaré lá, levantando o braço. Um homem que não reza, um homem sem Deus é um animal. O homem só se torna homem quando ele coloca Deus na vida dele, quando ele permite que Deus entre na vida dele. Não tirem Deus da vida de vocês. Não tirem. Não permitam que Deus saia da vida de vocês. Ele não vai sair, mas Ele só vai sair se você quiser. Não permitam. Então, se vocês não querem que Deus saia da tua vida, então procure-o. Então, se a glória de Deus saiu, agora Ezequiel contemplou o quê? A glória de Deus voltando. Hoje ela voltou. Gente, que maravilha. Olha só. Deus não consegue ficar sem nós. Ele consegue, mas Ele não quer. Ele não quer, porque Ele quer que todos se salvem. Ele não quer perder ninguém. Ele não quer te perder. Vocês que estão aqui, graças a Deus, vocês são de caminhada. Pelo menos estou vendo Bíblia aí na mão. Estou vendo que o pessoal, quando a gente chama para rezar, todo mundo reza. Graças a Deus. Mas tem muita gente que baniu Deus da vida deles, tirou. Eles que foram batizados e baniram, e estão aí nesse mundo de qualquer jeito. A glória de Deus saiu da vida deles. Só que a glória de Deus não pode sair. A glória de Deus precisa voltar para a vida deles. Ou seja, a presença de Deus precisa voltar para a vida deles. Mas enquanto não volta, porque eles não querem, nós vamos rezar para que volte. Aí entra aquilo que é o próprio do acampamento de hoje: rezar, interceder num combate, pedindo a Deus para que essas pessoas possam abrir o coração, para que a glória de Deus possa voltar para a vida deles. E ao mesmo tempo nós vamos pedir para que a glória de Deus não desapareça da nossa vida. Mas até agora,
A glória de Deus é aquilo que eu falei aqui, uma luz, a presença de Deus, todo mundo só vê a luz, eles só viam a nuvem, eles ainda não contemplavam, mas Deus queria que nós víssemos, e o verbo divino, quer dizer então que para nós vermos a glória de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, era preciso que Ele assumisse uma carne como a nossa. Noite feliz, se lembram de manhã? Ó Senhor, Deus de amor, nascestes em Belém. E interessante, gente, olha, vamos pegar o primeiro capítulo do Evangelho de São João. Eu estou fazendo tudo isso para nós entendermos algo muito importante. João capítulo 1. Aí a gente vai pegando a Bíblia assim para não dormir também, né? Olha só o que é que João está dizendo, ó. E o verbo se fez carne, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e verdade. Olha só, João está dizendo que ele viu a glória de Deus. Mas vejam, quando as pessoas passavam, que viam Jesus, eles percebiam que Jesus era Deus? Não. Eles foram percebendo aos poucos. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães para 5.000 pessoas, 5 pães para 5.000 pessoas e 2 peixes para 5.000 pessoas, o pessoal ficou assim: tem alguma coisa diferente nesse homem, porque ninguém fez uma coisa dessa. 5 pães para 5.000, é como está aqui, ó, esse grupo todo. Aí eu pego 5 pães aqui e começo a dar. Eu pegando da cesta e vou dando, e o pessoal fica, e eu pego, aí vem Dona Maria, aí vem seu José, e João, e a Catarina, aí ela que está aí sentada também, ela levanta e vem, uma cestinha. Como é que pode, de uma cesta tirar tanto pão assim? E peixe também. Aí quando ele pegou a água e mandou o rapaz lá pegar a água do pote, ele pegou, e quando derramou a água no copo do vaso, até chegar ao copo, virou o quê? Ah, não, esse cara é demais. Ninguém consegue fazer uma coisa dessa. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Então veja, olha, eles foram aos poucos vendo naquela pessoa Deus. Mas João está dizendo que ele viu a glória. Ele está dizendo, nós vimos a sua glória. Claro que João está dizendo também que se vê a glória de Deus na hora que ele morre na cruz. Mas veja, nós vimos a sua glória. Quando foi que ele viu a glória? Marcos, capítulo 9. Vamos ver quando foi que ele viu a glória. Aquela glória que Ezequiel viu, só que agora ele viu de forma diferente. Versículo 2, Marcos 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e quem? O Evangelho de João, ele diz o que ele viu? Ele viu? Jesus tomou quem? Pedro.
e conduziu-os a sós a um alto monte, que é o Monte Tabor. Olha só aqui que vai dizer: e transfigurou-se diante deles, sua veste tornara-se resplandecente, olha a luz que eu falei, e de uma brancura tal, que nenhuma lavadeira sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Está vendo? Iluminação, roupa branca. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: mestre, é bom para nós estarmos aqui, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito não sabiam o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Veja só o versículo 7. Formou-se então o que? Uma nuvem. Nuvem. Aonde é que estava a nuvem? Aonde? No templo, não foi? E mais aonde? No deserto. O povo ia caminhando, uma nuvem não ia durante o dia, não foi? Um fogo durante a roupa dele ficou branca como a neve, fogo, claridade, nuvem. Uma nuvem aqui está dizendo o quê? Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem ouviu-se uma voz que dizia o quê? O que é que deve fazer agora? Aquela glória que acompanhou o pessoal como uma nuvem durante o dia, um fogo durante a noite, aquela glória que entrou no tabernáculo, aquela glória que entrou no templo, aquela glória que saiu do Ezequiel, não foi? Saiu por causa de quê? Por causa dos pecados, não foi? A glória saiu, a glória voltará. Noite feliz. A glória voltará. Noite feliz. A glória voltará. Oh. Ele é o quê? A glória. Eis. Quem é a glória? A glória mas ela não veio? Então quer dizer que Pedro, Tiago e João viram a glória. Eles viram assim agora. Eles não estavam vendo simplesmente a nuvem e aquela luz. Eles estavam vendo quem? Jesus. E o Pai do céu apresenta Jesus para a humanidade dizendo quem? Esse é o meu. O que é que nós devemos fazer? Ouvi-lo. O que é que nós devemos fazer agora em relação a Jesus? E como é que a gente consegue ouvi-lo? Quando a gente lê. Isso. Quando a gente lê a palavra, Ele fala conosco. Ouça-o. Esse é o Deus verdadeiro. Agora tem outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Pelo amor de Deus, o que foi que ele veio fazer aqui? Estava bonitinho no cantinho dele lá no céu, os anjos adorando São Miguel, São Rafael, São Gabriel, a corte celeste, os querubins, os serafins, as virtudes, as potestades, tudo diante dele e contemplando ele. Agora ele vem para cá para fazer o quê?
Vocês vão entender no Evangelho de Mateus, capítulo 9. 9 de São Mateus, ó. Mateus 9. Tinha um homem chamado Mateus, que era ladrão, cobrador de impostos. Jesus passa diante dele, chama-o. Depois Mateus vai e faz uma grande festa. Isso está tudo aqui no capítulo 9, do versículo 9 seguinte. Aí ele faz uma festa, chama os publicanos, os pecadores. Os fariseus começam a dizer: como é que pode esse homem estar com os pecadores? Versículo 13, leiam comigo: ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero e eu não vim chamar, mas... Gente, então a glória de Deus, que é Jesus, veio no meio de nós por causa dos nossos pecados. Não tinha jeito para nós, só Deus para resolver esse problema. Então ele não veio para os santinhos, não. Aí tem pessoas por aí que se acham tão santas assim, tão cheia de Deus, que quando vê um pecador faz assim, né? Aí quando o pecador entra na igreja, que senta do lado, já sai assim, dá uma dessa, né? Dá uma puxadinha assim. A pessoa pensa que ela está dando um espaço maior, mas não, é porque ela se acha tão cheia de Deus, que o pecador não pode chegar perto dela. Oh, imbecil! Não aprendestes que o Senhor veio para os pecadores? A glória de Deus vem por causa dos pecadores. Ele não veio por causa dos santos. E mesmo assim, porque não tinha nenhum santo aqui mesmo. Santo só Ele. Ele veio por causa dos pecadores. Olha só, enquanto no tempo de Ezequiel, Deus saiu do templo por causa dos pecados do povo, agora Ele vem porque o povo peca. Ele vem salvar. Quem é pecador aí? Ei, que satisfação, hein? Ele veio por causa de você. Ele veio te salvar. A igreja é lugar dos pecadores, não é dos santos, não. Ainda bem que o povo agora soube que os padres pecam. Novidade, meu Deus. Ainda mais que eu sou padre também. Quem é que não peca nessa face da terra? Me diga. Tem alguém aqui que não peca? Agora vira manchete que os padres pecaram, tá? Novidade. O pai dessas pessoas não pecou também não, né? Ele não pecou também não, né? A mãe também não pecou não. Os irmãos também não pecaram não, né? Porque se a gente aponta o pecado do outro, é porque nós somos... Não, porque nós somos santos. Se eu aponto o pecado desse que está aqui na minha frente, ó, está aí em pé com a esposa dele, sua esposa, ali sentado, se eu aponto o pecado dele, imagine, eu estou dizendo que eu sou? Não, eu não sou santo. Eu não posso apontar o pecado dele, porque eu também sou pecador. Então, engraçado, gente, olha, o pessoal agora criou mania de querer falar os pecados dos padres, e eles esqueceram que os padres ouvem o pecado de vocês e nunca falou. Não é?
Você já viu algum padre aqui chegando? Ei, você que eu atendi a confissão hoje, vem cá que eu vou falar todos os seus pecados. Ontem mesmo eu me confessei. E se eu chamar aquele padre aqui e disser para ele, eu dou toda a autorização para você falar os meus pecados, ele não fala. Vocês sabiam que já teve padres que morreram porque em confissão eles ouviram coisas que só eles poderiam revelar, e eles não revelaram, e eles foram mortos por não revelarem o pecado do outro? Segredo de confissão. Foram mortos porque não falaram. Fala, ele não posso falar porque é segredo de confissão, eu não posso falar. Agora o pessoal aí virou mania de ficar, mas não tem problema não. Jesus veio também para os padres. Na carta aos Hebreus diz que o sacerdote é aquele que é tirado do meio do povo para oferecer os seus pecados e o do povo. Então toda vez que eu celebro a missa, quando esses padres que estão aqui, eles celebram a missa para oferecer os pecados deles, nossos e o de vocês. Então está todo mundo igual, viu? Mas o que eu quero deixar claro para nós aqui hoje é isso. O Senhor veio, a glória de Deus voltou para os pecadores, e Ele baniu todos os nossos pecados ali na cruz. Ele carregou nas costas os nossos pecados, e quando chegou lá no Calvário, Ele gritou para o Pai lá no céu: agora pode perdoar todos, Pai, perdoa, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Ele morreu e salvou a todos nós. E como eu disse de manhã, agora nós que somos os pecadores, que estamos lutando para sermos melhores, estamos aguardando o último retorno dele. Ele virá pela última vez. Agora ele não vem mais para morrer não. Agora ele só vem para levar aqueles que estão com ele. Todos os que estiverem com ele, quando ele voltar na sua glória, na sua segunda glória, ele vai levar de volta, como eu falei de manhã, para que nós habitemos no céu. Que bonito, por isso que eu estou dizendo, Ezequiel ficou tão feliz quando a glória de Deus voltou, que nós precisamos ficar muito felizes quando ele voltar pela segunda vez. Vem, Senhor Jesus, olha só. Vem, Senhor, estamos aguardando. Quero pedir mais uma vez para vocês que estão participando dessa missa, que vieram para esse acampamento, não abandonem Jesus, diante daquela experiência que vocês tiveram com Jesus um dia, e eu sei que hoje talvez esteja sendo tão difícil para você continuar na caminhada, porque eu sei que muitas pessoas vêm às vezes nos encontros grandes desse, para quê? Para restabelecer, para revigorar novamente, para rezar, para voltar de novo, porque a luta é grande, não é fácil não, e não é fácil, quanto mais a gente quer ser de Deus, mas parece que aparece gente para querer nos tirar, e briga, e fala, não é fácil, só anda com Bíblia na mão, só quer saber de rezar, e não sei o que, e vai, e só vive da igreja. Não dá vontade de desanimar? Dá vontade de desistir, até para orar em línguas. Meu Deus, o que é que tem de mais isso aqui? O que é que tem de mais isso, pelo amor de Deus? Que é tanta coisa por causa de uma oração em línguas. Agora quando vem piada pornográfica, um monte de palavrões, que ninguém fala nada, até bate em palmas. Agora na hora de rezar, não pode, não sei o que. Eu fico impressionado. É a fraqueza do ser humano. Mas eu sei que isso tem levado você a um desânimo.
Mas o que é que vai nos animar? Não que nós sejamos melhores do que os outros, porque nós precisamos levar Jesus também para os outros, não porque nós somos melhores, porque nós somos pecadores também. Mas o que vai nos animar é essa persistência de ficar com Jesus, de não abandonar a igreja, de ir lá naquela igreja que você diz, naquele não dá certo, mas não tem jeito, eu tenho que ir. E você vai, e vai no domingo, participa, comunga, ouve a palavra de Deus. Talvez você não ouça a palavra de Deus como você desejaria ouvir, mas é o que tem para você, vai lá. Depois você chega em casa, você mesmo medita essa palavra, aí recebe Jesus, volta de novo para o trabalho durante a semana. Vai lá no grupo de oração, talvez o grupo de oração que você participa está aquele negócio assim, aquele negócio que vai empurrando, né? E você tenta e parece que não dá uma, faz assim, parece que não sai nada daquele negócio lá. Aí não tem aquele fervor, mas você vai, você participa, você fica ali, você reza, você canta, aí você vai se fortalecendo, volta de novo, aí domingo próximo de novo lá na missa, aí em casa você reza o seu terço, e parece que tudo ao seu redor vai ficando frio, sem graça, sem sentido. Talvez até Deus vai ficando sem sentido, mas você persiste e diz, eu não abandono, eu não vou abandonar, eu vou, eu estou sem vontade, mas eu vou, eu estou sem vontade, mas eu vou. Aí vem propostas, pessoas dizem, querem levar vocês para outros lugares, e é a hora de você ir para a igreja, para ir para rezar, justamente naquela hora. Aí você diz, talvez cá seja até melhor, mas não, eu não vou, eu vou para lá de novo, mas está sem graça, é sem graça mesmo, eu vou sem graça, mas eu vou, porque eu preciso adorar o meu Senhor, porque eu preciso estar com Ele, e nessa persistência sua, vem a perseverança, e nessa perseverança que você vai, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e vai, aí Jesus vem, chega e te leva, na sua persistência. É assim. Vocês pensam que comigo é diferente? Não, é a mesma coisa. Comigo é a mesma coisa. É que eu sou atrevido. Estou ali, ó. Aí levanto sem vontade de rezar. Aí vou. Eu vou porque sei que Ele está me esperando, eu vou lá. Aí abro lá o sacrário e fico olhando para Ele. Não sinto nada, não percebo nada, Ele não fala nada, mas dali eu não saio, eu fico, não abandono. E às vezes que eu vi celebrar a missa, aquele medo, aquela preocupação, Senhor, o que é que eu vou falar? E ainda mais se eu falar aquilo que o pessoal não vai gostar, você vai ver, o Senhor me paga, depois eles vão atrás de mim. Aí depois eles vêm e ficam falando um monte de coisa. Aí mandam aqueles e-mails atrevidos, falam um monte de coisa. Aí dá vontade de parar tudo, de ir para o mosteiro. Um dia eu falei aqui que dá vontade de ir para o mosteiro, aí o pessoal me mandou um e-mail, não vai para o mosteiro não, pai. Aí dá vontade de ir para um mosteiro para ficar por lá, aí dá vontade de não ver ninguém, a gente se esforça tanto, mas esse povo
só quer ouvir o que eles querem, a verdade não querem ouvir. Aí quando fala a verdade, como uma mulher que mandou um e-mail dizendo assim para mim: eu uso sapato mesmo, e qual o problema seu? Eu sei lá quem é, eu sei lá quem é, gente. Não estou nem aí para os elogios, também não estou nem aí para as outras coisas. Mas sabe que tem tempo que desanima? Desanima de celebrar missa, desanima de preparar uma homilia, uma pregação, desanima. Mas eu não posso desanimar, aí eu tenho que ir. Senhor, o que é que eu devo falar? Fala aí. Isso não fala, porque se você não falar, você vai ver. Porque se meu povo não acordar, você vai ver. Quem vai dormir vai ser você. Aí vai, e passa ano, e passa ano. Já tem 13 anos que eu estou com isso. 13 anos. Mas não estou assim, achando, não, eu estou feliz, viu? Nossa Senhora, sou feliz por Deus ter me chamado para ser padre. Feliz, mas estou dizendo, passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4. A cidade passa 4, passa 5, passa 6. Aí tem a cidade passa 7, passa 8. E vai passando o tempo, vai passando. Aí na persistência, aí vai contemplando a glória de Deus no Santíssimo Sacramento. E vou no sacrifício da missa, me fortaleço. E vou lá na oração do terço, me fortaleço. E vou lá na oração da liturgia das horas, me fortaleço. E vou até ele voltar. Eu não vou desistir até que ele volte. E olha, eu estou falando que eu não vou desistir até ele voltar, e estou dizendo para você dizer a mesma coisa. Eu não vou desistir até ele voltar. Eu não vou desistir. Vou continuar aqui nessa caminhada, porque Ele tem preparado algo muito melhor para mim. Eu vou continuar assim. É assim que o cristão de hoje tem que viver nesse mundo que nós estamos. Eu não desisto, eu não desanimo, não, eu estou até desanimado, mas não vou parar, eu vou em frente, porque Ele é o Senhor. E um dia eu contemplarei a sua glória. Quando Ele vier com seus anjos e com os seus santos, eu vou contemplar a sua glória. Está entendendo, o povo da renovação? Vocês estão entendendo? Como é que vocês não podem desistir? Vocês não podem desistir porque vocês estão pedindo e Deus não está dando. Ele já deu. Pare de ser guloso e gulosa. E continua, vai lá no seu grupo de oração, no grupo de jovem, no apostolado da oração, na Legião de Maria, nos Vicentinos. Continua, vai firme. Dá vontade de parar, mas eu não vou. E me sustento ali com a palavra de Deus, e vou lendo, e o Senhor vai me sustentando, e Ele vai me fortalecendo. Aí eu não posso orar em línguas no grupo, eu oro em casa, no meu quarto, ou se não no banheiro. Fecha a porta, já tem até uma cadeirinha lá para sentar. Aí senta lá na cadeirinha e lá Maria, vai orando. Vai se fortalecendo ali. E quando tiver lá a bênção do Santíssimo, a hora santa na sua paróquia, vai lá na sua paróquia e vai fazer a hora santa. Ah, Senhor, Padre, mas não ora em língua. Deixa para lá, vai adorar Jesus sem língua. Vai sem línguas. Quem foi que disse que para adorar Jesus tem que orar em línguas?
Vai lá, fica lá diante dele, junto com aquelas senhoras lá rezando, aquele monte de orações. Vai rezando junto com elas, mas vai perseverando, não deixa não abandona Jesus não. Você não está vendo que o inimigo está se utilizando de algumas coisinhas para tirar você da igreja, para você não procurar o Senhor, para você não ir no domingo na missa? Vou voltar de novo ao que eu falei antes. Agora muita gente deixou de ir na missa porque descobriram que os padres pecavam e pecam. Que ignorância! Não sabia. Eu não nasci no ventre, eu não fui concebido no ventre da Virgem Maria não, gente. Quem foi concebido foi Jesus Cristo. Vocês não entenderam isso ainda? Se eu tivesse nascido, concebido no ventre da Virgem Maria, vocês poderiam cobrar tudo de mim. Mas eu fui concebido no ventre, no seio, né? No útero de Dona Maria de Lourdes. Então significa que eu sou igual ao avô? As mesmas tentações que vocês têm, eu tenho também, igualzinho. Vamos lutar juntos? E vamos aguardar o Senhor que virá? E enquanto Ele não vem, o que é que nós fazemos aqui? Rezamos, perseveramos, batalhamos, até Ele voltar. E é isso que nós vamos fazer agora, pelo amor de Deus. Vamos ficar em pé então. E o que é que nós podemos fazer agora, se não rezar? Tudo borocochô assim. Mas reza borocochô mesmo. Aquela oração borocochô que demora, né? Tem aquela que parece que zum, já chega lá. Tem outra que vai... Já passou um ano e ainda não chegou nem na metade do caminho. Mas está aí. Está rezando. Como o Padre Roger falou de manhã. Como o Padre Bruno falou também de Nossa Senhora. O que é que vai nos fortalecer para esperarmos a glória de Deus que virá um dia, a qualquer momento? Rezando, lendo a palavra, sendo fiel à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o que o Papa diz, e ali, olha, nessa insistência, nessa perseverança, até que Ele venha. Levanta os braços. Agora façam, o que é que tem que fazer, façam vocês. Não espere eu falar não. Faz. Estão esperando eu fazer? Acostumaram, né? Reza. Isso, clama. Vai clamando, vai orando. Vai orando com as suas próprias palavras. Tem gente rezando creio, outro reza o Pai Nosso, outro reza Ave Maria, outros oram em línguas. Vai, reza, povo de Deus. E vai se abandonando na mão do Senhor, diante daquele que está no meio de nós e que veio para os pecadores. Isso, vai rezando com aquele fervor que o Padre Roger falou de manhã. Isso, vai, reza. Não vou falar mais nada não.
Reza como você rezava nos inícios. Nós estamos diante da glória do Senhor. Jesus está aqui. O Senhor está aqui no nosso meio. Fala com Ele. Ouve, Senhor, a oração do teu povo. Deixa a tua oração chegar ao trono de Deus. Você também que está em casa, faz a mesma coisa. E derrama, Senhor, o teu Espírito sobre o seu povo que ora agora, Senhor. Vai clamando, você que tem sede e fome de Deus. E daqui de cima eu clamo, Senhor, o teu Espírito sobre a tua igreja aqui presente. Vem, Espírito Santo, como línguas de fogo, como um vento impetuoso. Clame a glória de Deus que está aqui, a santidade de Deus. Experimentem o Senhor que está no meio de nós. Tocando em cada pessoa. Até que Ele venha. O Espírito Santo também está aqui agora. O Espírito de Deus está aqui.
É Ele que te dará força. E batiza, Senhor, o teu povo. Batiza, Senhor. Renova, Senhor, o batismo no Espírito. Quando a igreja reza, o Senhor ouve. Clame até cansar. Vai deixando o Espírito orar em você. Vai orando com toda a força agora. Derrama, Jesus, o seu Espírito. Clame ao Senhor com força.
Cante. Renova agora o seu batismo no Espírito. Vai renovando agora. Cante para o Senhor. Deixai um canto vir ao seu coração. Isso, deixa esse canto que está surgindo. Deixa o Espírito de Deus cantar em você. Renovai. Coloca a mão agora na pessoa da sua direita e reza por ela. Continua rezando, agora reza por essa pessoa. Para ela se encher da glória de Deus. Renovai, renovai, renovai a graça. Disse Jesus: fortalecei na minha graça. Enchei-me, enchei-vos da minha graça, enchei-vos da minha graça. Enchei-vos do meu Espírito, diz o Senhor. Enchei-vos do meu Espírito. Reza agora para a pessoa da sua esquerda. Vira para o outro lado e reza também por ela. É o nosso momento de oração depois de termos ouvido a palavra de Deus. Essa pessoa não pode voltar para casa do jeito que ela veio. Ela precisa retornar cheia do fogo do Espírito, do poder do Espírito, renovada na palavra. Enchei-vos do Espírito de Deus. Agora levante os braços, depois que você recebeu e você deu, continue orando agora. É você adorando e glorificando. É no combate da oração. É no combate. Se enchendo, fortalecendo-se.
encheu o templo, enchendo-se da glória que Ezequiel viu com os próprios olhos, mas que se confirmou com Pedro, Tiago e João no Monte Tabor. E nós vimos a sua glória, disse ele. E a glória do Senhor voltou ao templo. E a glória do Senhor voltou ao nosso coração. Coloca a mão no coração agora. E a glória do Senhor voltou ao meu coração.